Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 40, do livro Nosso Lar, Quem Semeia, Colherá. Bom, antes de entrar efetivamente no capítulo 40, vamos dar uma recordada um pouco no capítulo 38 e 39 que a Neia apresentou para nós semana passada, que era o caso Tobias e ouvindo a senhora Laura. Bom, o André Luiz foi convidado pelo Tobias para ir na casa dele, depois de uma leve refeição. Aí ele disse que ele foi casado com a Hilda e depois com a Luciana. E as duas moravam junto lá com ele, E começou a falar, A Hilda contou que na vida física ela se casou com o Tobias, quando eles eram jovens ainda, e conforme havia sido a programação deles no plano espiritual. Mas ao nascer o segundo filho, a Hilda veio a desencarnar. A princípio ela não tinha aceitado nenhum socorro do plano espiritual, porque ela viu o problema lá do Tobias, ela quis ficar para auxiliar ele lá. Mas aí o Tobias casou com a Luciana. E daí ela já inverteu, aí ela já queria fazer a obsessão deles, ela não gostou muito pelos ciúmes, Mas enfim, depois vocês peguem o vídeo anterior, a Neia explica muito bem explicadinha essa história, eles tiveram que vencer os ciúmes para dar tudo certo. E o André Luiz foi falar com a dona Laura, com a senhora Laura lá ele achou estranha a situação, como pode aquilo? E ela falou para ele, que em colônias mais evoluídas, ela disse que era algo muito comum, Explicou que isso ocorre com os espíritos que já atingiram uma evolução espiritual. Mas depois vocês peguem o capítulo lá, com a apresentação da Neia, tem muitos detalhes lá que ela explicou muito bem para nós, tá bom? Então vamos lá. Bom, o Departamento Feminino das Câmaras de Retificação. O André Luiz, ele começou a ter na ideia dele a vontade de visitar as câmaras do lado feminino. Ele trabalhava nas câmaras, mas era um pessoal masculino, que ele atendia. E ele queria ir no Departamento Feminino. Alguma coisa dizia para ele lá. E daí ele foi conversar com a Narcisa, E a Narcisa falou assim, quando o pai nos convoca a determinado lugar, é que lá nos aguarda alguma tarefa. Cada situação na vida tem finalidade definida. Não deixe de observar este princípio em suas visitas aparentemente casuais. Desde que nossos pensamentos visem a prática do bem, não será difícil identificar as sugestões divinas. Então, quando a gente tem alguma intuição, alguma coisa assim, eu preciso ir naquele lugar, se a gente estiver visando a prática do bem, é bom a gente ir, porque lá, de repente, acontece alguma coisa que a gente... É uma situação, que nem ela fala aqui, que tem uma finalidade para a gente, Bom, aí eles foram falar com a Nemésia, que era a responsável por aquele setor feminino. Então, no mesmo dia, eles foram lá, A Narcisa acompanhou o André Luiz, foram falar com ela, e daí ela falou para a Narcisa que para ela acompanhar o nosso irmão, que seria o André Luiz, mostrar os serviços que julgar conveniente ao aprendizado dele. Falou, fiquem à vontade. Então, ela e o André Luiz ficaram andando lá à vontade no pavilhão 7. E daí ele fala que filas de leitos muito alvos e bem cuidados exibiam mulheres que mais se assemelhavam a frangalhos humanos. Aqui e ali gemidos lancinantes, que são aflitivos, acolá angustiosas exclamações. Mas alguém despertou a atenção do André Luiz, Tinha uma senhora num leito que ele chamou a atenção dele. Ele ficou, quem seria essa mulher? Quem seria aquela mulher amargurada, de aparência original, velhice que parecia prematura, tipificava-lhe o semblante, em cujos lábios pairava um ricto, misto de ironia e resignação. Os olhos embaciados e tristes mostravam-se defeituosos. Defeituosos aqui, ela não tinha visão, ela era cega. Memória inquieta, coração oprimido, em poucos instantes localizei-a no passado. Quer dizer, ele estava com a memória inquieta, que ele queria saber quem era, Então ele conseguiu localizar ela no passado. Era Elisa, aquela mesma Elisa que conhecera nos tempos de rapaz. Então quem foi Elisa? Vamos falar rapidamente quem foi a Elisa. Aqui, uma amiga da mãe do André Luiz apresentou a Elisa para trabalhar na casa do André Luiz. Então, com as recomendações que vinham aí da amiga dela, ela aceitou a Elisa para trabalhar na casa dela. E daí fala o André Luiz, a princípio o ritmo comum, nada de extraordinário, depois a intimidade excessiva de quem abusa da faculdade de mandar e da condição de servir alguém. E vai lá. Elisa pareceu-me bastante leviana e, quando a sós comigo, comentava sem escrúpulos certas aventuras da sua mocidade.
agravando com isso a irreflexão de nossos pensamentos. E daí a mãe do André Luiz até chamou a atenção dele: olha, a intimidade está muito grande, isso não é legal, você tem que ter o respeito, mas a intimidade está muito grande. Tarará. Bom, e a intimidade foi muito grande. Aí ele fala: levara eu muito longe a nossa camaradagem. Sob enorme angústia moral, abandonou Elisa mais tarde a nossa casa, sem coragem de me lançar em rosto qualquer acusação. E o tempo passou, reduzindo o fato em meu pensamento a episódio fortuito da existência humana. Ou seja, foi um caso que aconteceu, para ele não levou a nada, uma condição normal, vida que segue, né? Foi assim que ele imaginou. Então vamos lá, à minha frente tinha Elisa, agora vencida e humilhada. A dívida agora era inteiramente minha. Lembra num caso, foi o capítulo 35, acho, que falou do Silveira. Que o Silveira foi o pai do André Luiz, o André Luiz que levaram o Silveira à falência, né? Então, assim, na época, aí ele encontrou o Silveira, o André Luiz encontrou o Silveira no capítulo 35, essa história. E ele ficou meio assim, mas aí a culpa não era só dele, ele podia dividir com o pai, que o pai também ajudou ele a acabar com a vida financeira do Silveira, né? Mas agora não, a dívida era só dele, não tinha pai, era ele que causou o problema, né? Cheguei a tremer envergonhado da exumação daquelas reminiscências, mas qual criança ansiosa de perdão pelas faltas cometidas, dirigi-me a Narcisa pedindo orientação. A Narcisa fala para ele: não se entregue a pensamentos destrutivos. Conheça o seu martírio moral de experiência própria. Se o Senhor permitiu que reencontrasse agora esta irmã, é que já o considera em condições de resgatar a dívida. A gente sabe que lá no nosso lar, a gente tem que ter uma vibração equilibrada, né? Não dá para a gente ficar com pensamentos destrutivos, igual ela estava falando aqui. Senão você começa a desequilibrar o ambiente. Imagina lá todos os espíritos começar com esses pensamentos, a coisa não ficava legal. Então ela pediu para ele se equilibrar, né? E que o Senhor permitiu agora que ele pudesse resgatar essa dívida do passado dele. E vamos lá, ela incentiva ele: não tema, aproxime-se dela e reconforte-a. Todos nós, meu irmão, encontramos no caminho os frutos do bem ou do mal que semeamos. Essa afirmativa é realidade universal. Tenho colhido muito proveito de situações iguais a esta. Bem-aventurado os devedores em condição de pagar. E o que ela fala é a realidade. No nosso caminho a gente planta o bem e planta o mal. Às vezes não é um mal tão grande, mas às vezes é alguma pessoa que a gente deixa ela insatisfeita e para a gente nem percebe, mas um dia a gente encontra ela. E esse dia está lá, né? No plano espiritual a gente pode encontrar. E às vezes fizermos algum mal muito grande com uma pessoa, podemos encontrar, como ele teve encontrou lá o Silveira, encontrou agora Elisa, né? Deus nos permite pelo livre-arbítrio a responsabilidade de praticar o bem ou o mal. Mas a partir do momento que decidimos o que fazer, essa ação gera uma reação característica, que virá mais tarde sob a forma de colheita. Então, assim, a gente tem um livre-arbítrio. A gente sabe decidir: eu faço bem ou faço mal. E não adianta a gente falar: ah, mas eu fiz o mal assim porque a pessoa lá me incentivou, o fulano não sei o que lá. Não quer dizer nada, o livre-arbítrio é nosso, a decisão é nossa. Então a gente pode, pelo nosso livre-arbítrio, evitar algumas situações. Então lá na hora não vamos ter que dividir com ninguém, o negócio vai ser nosso mesmo, né? E daí Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 6, porque aquilo que o homem semear, isto também colherá. E Jesus fala uma outra coisa: pela árvore se conhece o fruto, não colhe figos dos espinheiros, por exemplo. Então, o que ele quer dizer? Se a gente planta só espinhos no nosso caminho, é briga com um, briga com o outro, é orgulho, é egoísmo, né? A gente está tirando vantagem de um, prejudica o outro ali, acolá, trata mal. O cara é patrão, ele trata mal o que é empregado, e aí vai, né? A gente sabe as maldades que existem por aí todas, né? Então a gente está plantando espinho. Não adianta que o que a gente vai colher lá na frente vai ser espinho também. Não necessariamente nessa vida, nós vamos ver, mas o que a gente vai colher é espinho. Se a gente está plantando ódio, revolta, é o que a gente vai colher. Bom, aí ele fala assim: aproximamos-nos, tomei a iniciativa da palavra comportadora. Ele foi com a Narcisa junto para falar com ela. Elisa identificou-se dando o próprio nome e prestando de boa vontade outras informações. Havia 3 meses que fora recolhida às câmaras de retificação. Interessado em castigar a mim mesmo diante de Narcisa, para que a lição me penetrasse na alma com caracteres indeléveis, são permanentes, perguntei: e sua história, Elisa? Deve ter sofrido muito. Sorriu muito resignada
e desabafou. Nos tempos da mocidade distante, como filha de um lar paupérrimo, vali-me do emprego em casa de abastado comerciante, onde a vida me impôs imensa transformação. Esse negociante tinha um filho, tão jovem quanto eu, e depois da intimidade estabelecida entre nós, quando toda a reação de minha parte seria inútil, entreguei-me a experiências dolorosas que não preciso comentar. Conheci de perto o prazer, o luxo, o conforto material e, em seguida, o horror de mim mesma, a sífilis, o hospital, o abandono de todos, as tremendas desilusões que terminaram na cegueira e na morte do corpo. A sífilis, ela fala aqui, se a gente pegar, eu acho que está no capítulo 4, agora eu não lembro, quando o médico lá, o doutor Henrique de Luna, foi falar com o André Luiz, ele começou a falar que era por suicídio, que ele tinha ido, ele, não pode ser. Aí ele falou que alguma coisa que estava agravando a doença dele no intestinal, a obstrução, era por causa da sífilis. Então, provavelmente foi o André Luiz que passou a sífilis para a Elisa, né? Aí ela fala, errei muito tempo, em terrível desespero, mas um dia tanto roguei o amparo da Virgem de Nazaré que mensageiros do bem me recolheram por amor ao seu nome, trazendo-me a esta casa de abençoada consolação. Comovidíssimo até as lágrimas, perguntei, e ele, como se chama o homem que a fez tão infeliz? Ouvia então pronunciar o meu nome e de meus pais. E você o odeia? Indaguei, acabunhado ou abatido, né? Ela sorriu tristemente e respondeu. No período do meu sofrimento anterior, amaldiçoava-lhe a lembrança, nutrindo por ele um ódio mortal. Mas a irmã Nemésia modificou-me. Para odiá-lo, tenho que odiar a mim mesma. No meu caso, a culpa deve ser repartida. Não devo, pois, recriminar a ninguém. Aquela humildade sensibilizou-me. Tomei-lhe a destra, sobre a qual, sem que eu pudesse evitar, rolou uma lágrima de arrependimento e remorso. O que aconteceu? Ela estava com ódio no coração dela. Enquanto ela tivesse com esse ódio, com essa raiva toda, ela não podia ser recolhida para o nosso lar, né? Ela não pode chegar lá com um ódio assim muito grande, então ela tinha que expurgar esse ódio todo lá no umbral. Isso vai acontecer com todos nós. Se a gente desencarna com uma raiva de alguém, com ódio de alguém, isso vai fazer mal para nós mesmos. Se a gente tiver ódio de alguém vivo, está fazendo mal para nós. O veneno está no nosso corpo. Então estava assim ela. Só que a Nemésia esclareceu para ela e mostrou que a realidade, né? Os dois ali foram cúmplices da situação. Então ela já não odiava mais ele. Ouça, minha amiga, o André fala para ela. Também eu me chamo André e preciso ajudá-la. Conte comigo doravante. E sua voz, disse Elisa ingenuamente, parece a dele. Pois bem, até agora não tenho propriamente uma família em nosso lar. Mas você será aqui minha irmã do coração. Conte com o meu devotamento de amigo. No semblante da sofredora, um grande sorriso parecia uma grande luz. Como lhe sou grata, ela fala. Disse ela enxugando as lágrimas. Há quantos anos ninguém me fala assim, nesse tom familiar, dando-me o consolo da amizade sincera. Que Jesus o abençoe. Nesse instante, quando minhas lágrimas se fizeram mais abundantes, Narcisa tomou minhas mãos maternalmente e repetiu, que Jesus o abençoe. Bom, e aí tem uma passagem de Jesus, no Evangelho de Mateus também, capítulo 5, que ele fala lá, reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. O que ele está querendo dizer com isso? Exatamente o que aconteceu aqui com o André Luiz, que aconteceu lá no outro caso, né, também que o pai dele prejudicou o rapaz lá. Então, assim, enquanto a gente estiver a caminho, é mais fácil a gente reconciliar. Porque a gente vai ver daqui para frente um pouquinho, todo mal que a gente faz, a gente tem que reparar esse mal. Enquanto a gente estiver a caminho, a gente está vivo aqui com a pessoa, a gente consegue essa reparação, a gente não vai ter problema. Agora, você fez um mal para uma pessoa, essa pessoa nem está mais aqui, você se arrependeu, como é que você vai reparar? Você não consegue mais reparar porque a pessoa não está aqui. Então você vai ter que reparar numa vida futura, né? Por mais que você faça, você pode até amenizar, mas você vai ter que reparar. É por isso que Jesus falava isso, para reconciliar com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. E aí nós vamos ver na questão 1000 do Livro dos Espíritos. O Kardec pergunta, podemos desde essa vida resgatar as nossas faltas? Sim, reparando-as, mas não julgueis resgatá-las por algumas privações pueris ou por meio de doações de após a morte, quando de nada mais necessitais.
O mal não é reparado senão pelo bem, e a reparação não tem mérito algum se não atingir o homem no seu orgulho ou nos interesses materiais. De que lhe serve restituir após a morte, como justificação, os bens mal adquiridos, que foram desfrutados em vida e já não lhe servem para nada? De que lhe serve a privação de alguns gozos fúteis e de supérfluos, se o mal que fez a outrem continua? Então, assim, não adianta assim, você, por exemplo, a pessoa fez um mal para uma determinada pessoa, né? Pegou dinheiro, ficou cheia da grana, tá, depois ela vai morrer, ela vai deixar isso para outras pessoas. Que adianta? Nada. Ah, mas eu fiz doação. Sim, mas ela usufruiu daquele bem. Ela participou daquilo, ela usou aquilo para o prazer dela. Ela não restituiu o outro lá, né? E a mesma coisa aqui, ó. De que lhe serve a privação de alguns gozos fúteis e supérfluos, né? Alguns supérfluos. Então Jesus também, lá no Mateus capítulo 5, ele fala, acho que é versículo 23 e 24. Ele fala assim: se você for deixar sua oferenda no altar, e se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, primeiro você deixa a oferenda no altar e vai lá se reparar com o seu irmão, né? Vai se ver lá e se acertar com ele. Depois que se acertou com ele, você vai e faz a tua oferenda. É mais ou menos a mesma coisa aqui. Eu vou fazer uma boa ação. Mas que adianta eu fazer uma boa ação se eu tenho problema com outro irmão lá? Não é irmão de sangue, né? Irmão qualquer um, né? Então, assim, que adianta? Eu vou fazer uma boa ação aqui, acolá e tal, mas eu prejudiquei um irmão lá atrás e ele está lá prejudicado até hoje. Então, essa oferenda, essa oferta, ou essa doação que eu estou fazendo, ou esse auxílio a alguma outra pessoa, está fazendo algum efeito para Deus, se o outro lá que eu prejudiquei continua desse jeito? Então, a oferenda não vai ser agradável a Deus. É isso que Jesus nos explica. Aí vamos pegar o livro O Céu e o Inferno, Código Penal da Vida Futura, está no capítulo 7, é a primeira parte do livro. A primeira parte tem uma série de informações que o Kardec nos traz, e a segunda parte um monte de exemplo. Muito legal esse livro, é um livro pequeno e muito bom. Tem bastante exemplo de espírito sofredor, espírito que está bem, e aí vai. Bom, no item 9 desse Código Penal da Vida Futura, o Kardec fala assim, ó, toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte, ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que aquita na existência presente não terá de pagar uma segunda vez. Ou seja, todas as reencarnações, todas as vidas aqui, as existências são solidárias. Se a gente tem algum problema e a gente, estando no caminho, como Jesus falou, a gente consegue acertar isso, essa dívida não existe mais. Então a gente não precisa quitar ela uma segunda vez ou numa outra existência. Mas vamos dizer que você fala, nossa, eu tenho 10 problemas. Eu consegui resolver só um, né? Então assim, você vai ter uma outra oportunidade, vai resolver mais 2, mais 3, depois numa outra existência mais 3. É como se a gente estivesse quitando em prestações, porque ele fala que todas as existências são solidárias. Então, de repente, a gente tem alguns problemas que não dá para quitar numa única existência, né? Então, numa outra reencarnação, depois numa outra também, até o momento que a gente consegue quitar. Então, essa é a oportunidade, isso é o que Deus nos dá de bondade para poder realizar aquilo que a gente precisa realizar para a nossa evolução. Então, a gente precisa chegar num plano espiritual sem mancha nenhuma no nosso perispírito, sem nada de errado, senão a gente não consegue evoluir. Não adianta que a gente não vai chegar num plano superior com algum problema que ficou para trás. Enquanto a gente não limpar tudo, vamos dizer assim, a gente não consegue seguir. Bom, gerando novas causas com o bem praticado hoje, podemos interferir nas causas do mal praticado ontem, neutralizando-as e reconquistando com isso o nosso equilíbrio. E como fazer isso? Segundo Pedro, aqui a primeira carta de Pedro, tendo antes de tudo ardente amor um para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. E que Jesus também falou, ame ao próximo como a si mesmo. Também falou isso. E também falou que ele amasse os outros como ele amou a nós, né? Então a gente tem que amar os outros também como ele nos amou e amar o próximo como a nós mesmos. É isso que a gente precisa fazer, ter o amor para com outra pessoa. Se você vai prejudicar alguém ou prejudicou, você não queria, se fosse você queria que alguém reparasse, que essa outra pessoa viesse reparar, ou que viesse pelo menos pedir perdão. Então, assim, é isso que a gente precisa ter em mente, tá? Não adianta a gente ficar com a maldade ou com no nosso coração a raiva, o ódio de alguém fez um mal para nós. A gente viu o caso da Elisa,
né? Então a gente não pode sair daqui nessa condição. Sair daqui nessa condição é sofrimento lá do outro lado também. Bom, eu quero recomendar para vocês, aqui não tem para vender, mas tem para emprestar. Esse livro aqui, ó, Ação e Reação, que é do André Luiz, né? Psicografia do Chico. Tem bastante exemplo nesse livro aqui. Muitos, muitos exemplos. E aqui eu vou contar um. Depois eu vou contar um outro. Caso Adelino. Aqui nós estamos, ó. O André Luiz e o Hilário foram na Mansão da Paz. O que é a Mansão da Paz? É uma colônia que fica no umbral e ela é ligada ao nosso lar. Tem a Mansão da Paz e tem uma outra que chama Campo da Paz. Não dá para misturar as duas. Campo da Paz está no livro Os Mensageiros e essa aqui, Mansão da Paz, está no livro Ação e Reação. Ela fica no umbral, a coisa lá é bem pesada onde ela fica, né? O instrutor é o Druso e o assistente é o Silas. E aqui tem exemplos profundos e profundos comentários sobre a atuação da lei de causa e efeito. O caso do Adelino está no capítulo 16, débito aliviado. O Adelino, ele era filho de um pai abastado, né? Bastante rico, um fazendeiro, e tinha escravas. E o Adelino era filho de uma das escravas, que o pai dele teve relação. Só que a escrava morreu no parto, e ele resolveu cuidar do Adelino. Mas o pai dele era muito cruel com os empregados, com os escravos. Às vezes ele abusava das escravas, depois vendia ela com o próprio filho, né, dele para fora. Então, assim, ele era um cara terrível. Só que o Adelino cresceu e ficou amigão do pai. E também começou a fazer a mesma coisa que o pai fazia, né? Mesma coisa, tudo igual. Abusando. Aí um dia o pai resolveu casar, Maria Emília, o nome dela. E essa Maria Emília começou a se engraçar com o Adelino, e o Adelino também se engraçando com a Maria Emília. Até que um dia o pai dele estava doente do fígado, estava acamado, e eles estavam planejando a morte do pai. Dois capatazes da fazenda, eles foram lá, combinaram com os capatazes, o capataz foi lá e botou fogo no pai dele, que chamava Gaspar. Pôs fogo na cama, matou o pai dele. O pai dele ficou revoltado, imagine como, né? Obsessão pesada. E o Adelino acabou desencarnando depois praticamente louco, né? Mentalmente muito perturbado. Mas lá no plano espiritual, o Adelino fez muita coisa boa, conseguiu muitos méritos no plano espiritual. Bom, ele reencarnou, casou, ele tinha uma doença na pele, eczemas, mas era para ter eczemas no corpo todo. Mas como ele fez boas ações aqui, ele ajudava o próximo, que era pior que ele, estava em situação pior, então ele foi aliviado, não ficou com os eczemas no corpo todo, mas sofria muito. Casou, teve uma filha, depois ele adotou 2 rapazes, 2 meninos, a mulher dele largou dele, ele ficou cuidando dos 3 filhos sozinho, até que um dia na porta da casa dele deixaram um bebê, um menino também, aí ele pegou para criar também. Então ele criava a menina, a filha dele, mais 2 que ele tinha adotado e esse um que tinha abandonado na porta da casa dele. Bom, conclusão, a menina era a madrasta dele do anterior, que ele teve caso. Os 2 rapazes eram os 2 capangas lá, os 2 da fazenda que ajudaram a matar o pai dele. E o menino que foi largado na porta dele era o pai dele. Então, olha a situação que ele veio para resgatar. E isso aí, tem um monte de casos desse tipo aqui nesse livro. Então, assim, é muito legal a gente poder ver. Por exemplo, teve um caso que o Roberto nos trouxe, herança e eutanásia. Foi isso, né? Herança e eutanásia. A Paulina lá estava com o pai dela revoltado, porque o filho dele, Edelberto, tinha matado ele devagarzinho, para ficar com a herança. No fim, a família toda brigando pela herança. A mãe ficou tão doente que foi internada no hospício. O que vai acontecer? Esse pai estava desesperado, né, com ódio do filho. O que vai acontecer com esse Edelberto? Ele não vai ter que resgatar? Ele vai ter que resgatar. Porque não é possível. Aí, às vezes, a pessoa fala, mas eu queria ver ele sofrendo, Não precisa ver. A gente só precisa confiar que Deus é justo, é justiça e que ele vai responder por isso, porque não é possível ele não responder. Então a gente não precisa ver, basta a gente saber que Deus vai dar um jeito nisso. Semana que vem, João vai estar aqui falando sobre convocados à luta, capítulo 41. Então, peço a todos também, prestigiem João, e é o complemento da história aqui, a gente vai acompanhando, é muito interessante também, tá bom? Bom, gente, é isso. Depois eu vou contar uma outra história muito interessante que está nesse livro, do Druso e do Silas. Depois a gente fala, deixar para o final. Então vamos agora para a segunda parte. Peço a todos que fiquem em oração pelos irmãos que vão ser recebidos na mesa. O pensamento positivo de ajuda de vocês é muito importante para eles, tá bom? Então obrigado por enquanto. E falando de novo aqui no livro Ação e Reação, esse caso aqui, instrutor Druso e o Silas. O Silas, ele era filho de um advogado com muito dinheiro e a mãe dele queria que ele estudasse medicina e ele foi estudar medicina.
Só que nas vésperas dele se formar, o que aconteceu? A mãe dele desencarnou. Mas ele se formou tudo, né? E começou a viver com o pai, já preocupado na herança e tal. E daí o que acontece? O pai, com mais ou menos 60 anos, resolveu casar novamente com uma moça de 30. E daí ele não aceitava. Não, de jeito nenhum, né? Tentou tirar da cabeça do pai, não teve jeito. A moça chamava-se Aida e ele casou com a moça. Casou. E daí o Silas estava procurando alguma forma de acabar com esse casamento, essas coisas todas. E um dia o pai dele foi convidado para um evento e ele não podia ir, que estava adoentado. Aí ele pediu para o Silas ir representando ele junto com a Ida. E ele foi. E lá ele conheceu um primo da Ida, chamado Armando, que era um cara bem fanfarrão, tal. Ele fez amizade com ele e armou um plano para tentar que o Armando seduzisse a Ida, né, que morava lá na casa dele, para ele dar um flagrante, fazer o pai dele dar um flagrante nos dois de adultério. E aí foi, né? Esse Armando começou a visitar, até que um dia, né, ele estava lá no quarto caída e ele pegou o pai dele, ele tinha afrouxado o trinco da porta, ele empurrou a porta e o pai dele viu os dois lá. Bom, enfim. Bom, aí no fim da história chamaram médicos lá, depois de umas 2 semanas, que a Ida se matou, tomou veneno, se matou. E depois de uns 2 meses o pai estava ruim e daí ele já estava também prestes a desencarnar. O que o pai falou pro filho? Que a Ida não tinha se matado não, que foi ele que envenenou a Ida e matou a Ida, né? Então o Silas ficou inconformado com isso, o pai desencarnou. O Silas acabou viajando para a Europa, tentando tirar isso da cabeça, não conseguia. E daí aqui na casa de um amigo, ele sentindo mal de estômago, pegou um pozinho branco lá achando que era bicarbonato, mas não era arsênico. E aí ele morreu, né? Tomou arsênio e desencarnou. E bom, lá no plano espiritual, tá ali, ó. O Silas era um assistente, um grande assistente, trabalhava muito bem, né? Ajudava muito. Só que ele tinha um problema, ele tinha que achar a Ida de qualquer maneira, ele tinha que resgatar esse problema caída e ele tinha que reencarnar de novo com ela para poder resgatar esse problema. E ele não conseguia encontrar ela. Procurou muitos anos, mas muitos anos. E não conseguia encontrar de jeito nenhum. A espiritualidade superior sabia onde ela estava, mas não falava nada para ele porque fazia parte da recuperação dele esse encontro. Bom, por fim, um certo dia, o André Luiz já estava prestes a ir embora, porque eles ficaram lá nessa colônia, Campo da Paz, Mansão da Paz, Campo da Paz é outro. Na Mansão da Paz eles ficaram 3 anos lá. André Luiz e o Hilário ficaram pegando todos esses casos aí para estudar, né? Ficaram 3 anos, já estava para ir embora. Aí uma certa noite lá, uns enfermeiros trouxeram uma mulher muito magra, muito acabada, com garras, né? E não falava direito. Aí o Druso chegou, começou a dar uns passes magnéticos dela, ela começou a falar. E ela falou que queria falar com o marido dela, com o Druso, meu marido Druso, quero falar com ele, quero falar com ele. E daí ele ficou até bambeou assim, né? Ninguém nunca viu ele naquele estado. O Silas segurou ele e tal. Aí foi falar o Silas com a moça. Como você se chama? Aida, ela falou. Ele falou, Aida, e quando você estava na Terra encarnado, seu marido, tinha mais alguém que morava com você? Sim, ele tinha um filho do primeiro casamento que era médico e chamava Silas. Bom, aí era a moça, era a Aida que estava lá. Só que o Silas e o Druso era pai e filho. Então o Druso e o Silas, pai e filho, resolveram fazer o quê agora? Vamos ter que voltar, chama a moça, vamos reencarnar para reparar tudo que nós fizemos. O pai ia reencarnar, junto com a mãe do Silas, né, que já estava num plano superior, ela se prontificou a reencarnar e casar com o Druso novamente, ia receber o Silas como médico, tanto é que o Silas saiu da colônia aqui, da Mansão da Paz, para ir para um educandário, ele ia estudar, né, para medicina também de novo. E atualizar, né? Então ele nasceu primeiro, o Silas, o pai e a mãe recebeu ele, e depois iriam receber a Ida. Então os 4 iam viver junto e os 3 lá tinham que se reparar, tanto o pai quanto o Silas e a Ida também, né? Então essa história é muito interessante, quer dizer, aquilo que o Silas fez lá atrás, né? Projetou todo esse desgosto que o pai dele, levou o pai dele ao engano, né? Mas é o que eu falei, o pai dele tinha o livre-arbítrio de decidir. Enfim, então tudo aquilo que a gente faz, a gente precisa prestar muita atenção. Tudo que a gente faz, a gente tem que reparar. Então, assim, ao invés da gente passar por isso, igual o Dr. Bezerra uma vez falou, quando a gente se encarnar, não olhe para trás. Ou seja, não se aprende a nada. A casa, funcionário, empregado, família, nada. Tenta simplesmente desligar e seguir para frente, porque tudo aquilo que a gente segura
olha para trás, a gente fica preso, né? Está preocupado com a família? Vai ficar. Lembra da Hilda que ficou com o Tobias porque, né, ela estava preocupada com ele, com os 2 filhos, né? Então, é assim, a gente tem que procurar sair daqui limpo, né? De pensamento legal, sem problema. Então, o esforço nosso é justamente para que a gente faça o melhor possível aqui. Quando a gente for com a consciência tranquila. Que é a nossa consciência que não vai nos julgar lá. Tá bom? Gente, muito obrigado pela presença de todos. Agradeço muito. E vamos em paz. Que Jesus nos abençoe e nos acompanhe. Obrigado, viu?